Olá a todos que nos acompanham. Hoje vamos começar mais uma entrevista por aqui, dessa vez com a Lilian Dias. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Ela foi aprovada no 35º Exame de Ordem da OAB e escolheu a sua especialidade na área civil. Então, seja muito bem-vinda, Lilian. Parabéns, né, primeiramente. Eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal, falasse seu nome, idade, formação, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Meu nome é Lilian Palma Dias, eu sou formada desde 2005 e eu tenho 44 anos. Então, como foi o início de tudo para você, né? Como começou a sua trajetória, né? Quando você imaginou entrar nesse caminho? Bom, o direito é uma escolha desde criança. Eu sempre disse que eu queria fazer direito e quando eu fiz o vestibular não tinha outra opção para mim. Todas as faculdades que eu prestei direito, primeira e segunda opção, não tinha outra opção. Mas, infelizmente, quando eu terminei a faculdade, eu tive um filho que estava muito doentinho, então eu tive que procurar outros caminhos profissionais, então eu fiquei algum tempo afastada do direito. Só no exame 34 é que eu resolvi fazer a prova pela primeira vez. Ah, então essa não foi a sua primeira vez, agora é da aprovação, né? Não, a primeira vez da primeira fase foi no exame 34. Uhum. Aí eu fiz no exame 34, alcancei só 30 pontos, não consegui passar. E aí foi quando eu procurei o Estratégia para poder fortificar ali a minha base de estudos para poder fazer o exame 35. E aí sim eu fui aprovada no exame 35, de segunda fase na primeira e de primeira na segunda fase. Ai, que ótimo. E o que você percebe, assim, de diferente nos estudos, né? Quando você estudava sozinha e quando você começou aqui com Estratégia? Então, primeiramente, eu fiz aquela assinatura até a aprovação. Aquilo já deu uma base legal, porque tem bastante conteúdo, bastante coisas para você procurar, para você se embasar. Mas o que realmente, para mim, fez a diferença foi quando eu fiz a assinatura da mentoria da aprovação para os desesperados. Porque, na verdade, assim, eu tive alguns problemas pessoais, meu pai ficou muito doente, então eu estava até chegando a pensar em não fazer o 35 mais. Já pensou? E aí, o que aconteceu? Eu conversando, né, eu chamo de conversa, minha conversa com Deus, eu falei assim para ele: Senhor, o que eu faço? Eu tô desesperada, eu continuo, eu não continuo. E nisso eu abri o Instagram e apareceu lá, mentoria para desesperados, comece a estudar agora. Faltava uma média de 45 dias para o exame 35. Eu falei, mentoria para desesperados, eu acabei de falar para Deus que eu estava desesperada, então, será que é um sinal? Acho que eu vou assinar isso aqui. Aí entrei, dei uma olhada, como funcionava, fiz algumas perguntas, e aí resolvi assinar. Assinei, e eu vou te dizer uma coisa sem nenhum medo de errar. A mentoria da professora Camila Santiago e da professora Heloísa foi 70% para eu estar aqui tendo essa conversa com você. Olha. Realmente, a primeira fase, eu fiz 51 pontos, fui muito bem, eu tinha, não vou dizer plena convicção, porque quando você sai daquela prova, é uma prova muito difícil, você sai com muito medo. Mas eu saí com uma tranquilidade de que eu tinha feito o meu melhor ali naquela prova e que as minhas chances eram muito grandes. A professora Heloísa, ela tem um método muito parecido com o meu, na época que eu dei aula. Ela é muito brava, ela pega muito no pé. E assim, na mentoria, não só você tem o material, como também elas te direcionam dia a dia. Então, vem lá no seu WhatsApp, no Telegram, enfim. Vem lá o que você tem que assistir naquele dia, as lições que você tem que responder, os resumos que você tem que fazer. Então, é só você cumprir o cronograma. Se você tiver foco, você cumpre o cronograma do jeitinho que elas mandam, não tem erro. E eu fazia isso. A professora Heloísa, ela pedia até foto do seu caderno. Nossa. Faz aí a atividade, manda foto do caderno. E eu mandava, eu fiz tudo direitinho. Tinha os webinários para você conversar, para descontrair, para tirar dúvidas. Então, assim, é uma questão de pegar na mão mesmo, que nem professora do pré-primário. E vamos lá. E deu muito certo para mim. E essa é a grande diferença de estudar sozinho, né? Porque às vezes você acaba se perdendo nesse planejamento do dia a dia, né? Aparece alguma coisa para fazer, daqui um pouco eu estudo, né? E você tendo esse cronograma, né, de coisas para fazer no dia, você acaba sendo forçado, né, a estudar, então. Você tem uma disciplina de estudo, eu chamo, Sim. né, dessa palavra disciplina de estudo, e o que é mais interessante, você fica focado de maneira que, vamos supor que hoje você fez lá o seu cronograma, vamos supor que lá você tinha 3 aulas hoje, 10 exercícios para fazer.
A última aula hoje você não conseguiu assistir porque aconteceu qualquer coisa na sua vida que não deu tempo. Trabalho, estudo, quem ainda faz a faculdade, né? Não deu tempo. No outro dia, o que eu fazia? Eu já começava por aquilo que faltou ontem. Sim. Porque eu sabia que eu ia ter que terminar aquilo de ontem e fazer o de hoje. Uhum. E aí você vai pegando uma rotina de estudo que realmente consegue te levar muito longe. E é uma sensação estranha, porque quando você passa, que o exame acaba, você acorda e fala assim, mas o que eu vou fazer hoje? Porque não tem mais. E lógico, agora eu já pretendo fazer outras coisas, eu já Sim. tenho aí a parte das pós-graduações, as coisas que eu tenho ideia de fazer agora. Mas os primeiros dias é até uma emoção diferente, porque você fica meio perdido. E agora? Não vou mais falar com a professora Heloísa? E agora? Não vou mais falar com a professora Camila? Engraçado. Mas você falou isso também da sua trajetória, né? Que você teve alguns problemas pessoais, né, nessa caminhada. E como que você conciliava, né? Tudo isso, mais família, mais, enfim, lazer, né? Como que você levava essa rotina aí todos os dias? Olha, eu não vou mentir pra você. Não tem uma fórmula mágica. Tem que estudar mesmo. Você pode ter filhos, você pode ter problemas pessoais que nem eu tive. Na ocasião, meu pai foi internado, ele ficou muitos meses internado em coma. Uhum. Depois disso, meu esposo teve problemas do coração, ficou internado com problemas cardíacos. Eu tenho um filho pequeno de 3 anos que é autista. Eu tenho 2 filhos adolescentes, então é uma rotina puxada. Tinha o meu trabalho também, mas tem que conciliar, porque você tem que pensar o seguinte, não é que você vai estudar horas e horas a fio por dia a vida toda, mas você vai estudar por um período que vai te valer a pena. O retorno vem, eu garanto que vem. Fazendo o que as professoras falam, você consegue, só que você tem que ter um foco, você tem que ter uma disciplina de estudo. Em algum momento você pensou em desistir? Pensei em desistir. Meu pai ficou muito doente, ele estava em coma, e eu continuei tentando, eu ia acompanhar ele no hospital, porque tinha que ficar um acompanhante, eu passava a noite estudando do lado do leito dele, mas quando meu esposo teve um infarto, aí naquele momento eu falei, e agora? As crianças vão ficar sozinhas, meu pai está internado, meu esposo está internado, eu vou ser muito egoísta se eu não desistir. E aí eu chorei nesse dia, e eu conversei muito com Deus e pedi para ele um direcionamento, que eu queria saber se eu continuava ou não. Tinha medo de continuar e se sentir egoísta mesmo, né? Essa é a palavra. E aí, um dado momento, eu conversei com meu esposo e falei pra ele, se eu não desistir, você vai ficar muito bravo comigo? Ele falou, eu vou ficar muito bravo se você desistir. Porque ele é um parceiro incrível, assim, ele aprendeu a fazer o jantar enquanto eu estava estudando, porque eu não tinha tempo de fazer o jantar, então eu continuei. Eu fui continuando, eu fui indo, eu conversei com a professora Camila, conversei com a professora Heloísa, e elas falaram pra mim, não desiste, vamos lá, a gente confia em você. Elas confiaram em mim, acho que mais do que eu, em alguns momentos. Em alguns momentos, com tudo isso, eu achava que eu não ia conseguir. E aí eu consegui, deu muito certo. Passei na primeira fase, e aí chegou a segunda fase. E o meu grande pavor sempre foi a segunda fase. Porque na época da faculdade, eu nunca fui aquela pessoa que era muito boa aluna em prática jurídica. As peças eram o meu pavor. Mas Da maioria, né? mas uma coisa que eu ouvi muito delas, né? E depois ouvi quando eu fiz a mentoria com o professor Paulo Souza, que é o seguinte, ninguém passa na OB acertando só a peça ou acertando só as questões. Você tem as duas ali, mas não para te atrapalhar, para te auxiliar. Se você não for tão bom em peça, as questões vêm e complementam. Se você não for tão bom em questões, a peça vem e complementa. Sim. Então, foi pensando nesse raciocínio que eu segui, comecei a estudar para a segunda fase, né? Fiz a mentoria do professor Paulo. Eu falo que ele é incrível, porque até quando ele erra, ele acerta, porque nós tivemos muitas aulas, e ele faz a aposta final dele só no penúltimo dia. E no penúltimo dia, ele apostou numa peça que não foi a peça que caiu. Ele errou a aposta. Uhum. Porém, o último simulado dele, que foi o simulado muito mais difícil que o dia da prova. O simulado dele estava mais difícil que a prova. E no simulado, ele deu uma contestação, que foi o que caiu na minha prova. Nossa. Então, na hora que eu bati o olho na prova, eu falei, nossa, mas tá igual ao simulado do professor, só tá um pouquinho mais fácil. E aí Já não teve lembrou dele erro, eu na fiz hora. com certeza que a peça estava correta, que era aquela peça mesmo. As questões também, na véspera, ele citou 4 temas para nós, 2 estavam na prova,
em 4 questões, no caso, porque lá a gente faz 4 questões, mas são divididas em 2 tópicos. Então, na verdade, são 8 questões. Então, ele acertou 4 questões das 8. Então, foi algo, assim, muito incrível também. Foi muito bom. É muito gratificante, porque eu também saí da segunda fase muito tranquila, né? Eu não tinha certeza absoluta que tinha passado, porque eu acho que essa certeza ninguém tem. Mas a certeza de dever cumprido, Isso, né? a certeza de que eu tinha feito tudo. E a mentoria do professor Paulo também. E ele é muito incrível também, porque tem as reuniões ao vivo com ele, e ele fala pra você, ele fala assim, ó, dentro do nosso cronograma tem tantas reuniões, mas se você precisar de mais, você me chama. E eu sou o tipo do aluno que eu pergunto tudo, o tempo todo. Ótimo. E eu não vou embora com nenhuma dúvida nunca. Então, tinha vezes que eu comparava um exercício com alguma aula que eu tinha assistido e falava, professor, mas isso, com isso, não tá dando certo, eu não tô entendendo. E ele vinha e reexplicava tudo. E foi algo, assim, primordial, eu acho, na minha aprovação. Eu acho, de verdade, que eu não teria conseguido sem eles. E você estudava na véspera ou você dava aquela descansada? Porque a gente tem os 2 tipos de aluno aqui, né? Olha, eu estudava sempre. 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 Eu estudava a ponto de, às vezes, ficar muito estressada com uma rotina tão puxada, de eu falar assim, eu vou no shopping comer alguma coisa, que eu tô muito estressada, vou comprar um doce pra eu comer. Eu saía, ia pro shopping, e teve um dia que eu fui no shopping, e eu demorei um pouquinho mais. Eu almocei, comi um doce, encontrei uma amiga, fiquei conversando um pouquinho ali, e eu demorei umas 2 horas, 3 horas pra voltar pra casa. Eu voltei pra casa com remorso imenso. Porque eu falava, meu Deus, eu perdi 3 horas de estudo. Nossa. Como eu fiz uma coisa dessas? E o interessante também foi um dia que a professora Heloísa, ela disse o seguinte. Nós tivemos um webinário, e uma moça perguntou pra ela durante o webinário, professora Elô, mas tão perto da prova, você não acha que a gente devia tirar um dia inteiro de descanso? E ela ficou muito brava na hora e falou assim pra moça, não lembro nem o nome da moça, como assim um dia de descanso? Nós começamos há 45 dias atrás, praticamente, né? Tinha começado há uns 40 dias. Eu não dei um dia de descanso. Todos os dias vocês tinham rotina de estudos para fazer. Agora que faltam 3 dias para você quer descansar? Quando eu escutei ela falar tão brava com a moça aquilo, eu falei, não vou nem perguntar nada. Não vou perguntar nada, vou seguir. E eu estudei na véspera. Eu estudei no dia da prova de manhã. Nossa. Tanto que, para a segunda fase, como as apostas todas eram para outras peças, era para recurso especial, era para uma nova apelação. Eu já tinha feito todas as revisões no sábado anterior da prova. Eu levei 3 vademecums para a prova. Porque eu tinha medo, né? Porque um estava muito marcado, porque eu estudei com ele o tempo todo. Um outro, eu implorei para o professor Paulo conseguir um para mim, porque já estava todo esgotado em todos os lugares. Eu queria levar um sem nada, para caso eles pegassem o meu, pelo menos saber aonde estavam. É muito importante isso, é uma dica que eu dou. Eu fui bem tranquila para a prova por isso, porque eu comprei o vademecum, professor Paulo, fiz as minhas marcações de estudo. No dia eu levei um em branco, mesmo que ele não estivesse marcado, se por um acaso alguém retirasse o meu, estava no mesmo lugar, as mesmas páginas, na mesma ordem, ia ficar fácil de localizar. Graças a Deus não me tomaram, mas assim, eu tive, né, eu não sabia quem era a pessoa que ia fazer essa verificação, porque são pessoas humanas, pode errar, ele pode achar alguma coisa que ele não goste e tirar. Sim. Né, ele pode fazer isso, tá no direito dele. Então eu levei os 2, e no dia eu olhava pro vademecum e pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E eu lembro que no dia da prova de manhã, eu ainda peguei o vademecum novo e falei assim, vou fazer umas pequenas marcações só dos artigos mesmo. Né? Não vou marcar o artigo inteiro nem nada. E aí eu comecei a fazer as marcações e aconteceu uma coisa muito engraçada. Na noite do sábado pro domingo, eu sonhei que caiu uma contestação na prova. Nossa, esse sonho. E eu falei pro meu esposo, o legal que foi que eu falei, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, amor, eu sonhei que vai cair uma contestação na prova. Ele falou assim, não vai cair contestação, porque você vê, o professor falou que vai cair um recurso especial, os outros alunos estão, todo mundo apostando em outras coisas, porque a gente tem um grupo, conversava. Eu acho que não vai cair uma contestação. Eu falei, engraçado, né? Nenhum professor, nem porque eu assisti, não só assisti do 35, como assisti as aulas deles dos 34, do 33, para ver as apostas. E ninguém tinha apostado em contestação, hora nenhuma. Todo mundo apostava em agravo e recurso especial. E aí eu sonhei da contestação, achei estranho, mas falei, bom, na dúvida eu vou fazer o seguinte, vou anotar no meu vademecum um artigo da contestação, pra não dizer depois que eu não anotei. Quando eu abri, que eu vi que era uma contestação, eu falei, misericórdia, meu Deus. Sinais, né? Os sonhos trazem os sinais pra gente.
E aí, realmente, foi a contestação e foi muito tranquilo para mim. De uma forma geral, você permaneceu tranquila, né? Permaneci tranquila. Isso é uma coisa que eu chamo muita atenção. Quando alguém me pergunta, porque muitas pessoas entraram em contato comigo depois que eu passei e tal, porque o Estratégia subiu um vídeo, né, da hora, do momento em que a gente vê o nome na lista, o famoso nome na lista. Então, eu recebi milhares de mensagens de carinho, queria aproveitar até essa oportunidade para agradecer. Pessoas falando que eu fui uma inspiração, que está se motivando comigo. Isso para mim foi muito incrível, porque eu acho que essa é a função, não só da advocacia, como dos professores, como dos próprios alunos, é demonstrar que é possível, que se você se esforçar, você consegue. E aí, essas pessoas que me mandaram mensagens, eu falo sempre para elas isso. Foco, estuda, não tem outra fórmula, não tem outra mágica. É isso. Mas uma das coisas que é muito importante é o equilíbrio emocional. Você tem duas maneiras de ir para a prova. Ou você vai desesperado, e aí você tem uma grande chance de reprovar. Ou você vai tranquilo, que você realmente fez tudo aquilo que você podia e que você tem chance de conseguir. Sim. E aí você faz com tranquilidade. E você fazendo com tranquilidade, você consegue lembrar das coisas mais facilmente. Sim. E comigo foi assim. Ah, dá para ir 100% tranquilo? Zen? Não dá. Não dá, é uma prova dificílima. Para mim, por exemplo, a segunda fase foi a primeira e única vez que eu fiz. Então, era um monstro com 80 cabeças, não era nem com 7. Mas eu acho que a tranquilidade, no sentido de eu fiz o que eu podia. Sim. Você sempre vai ter a sensação de que você podia ter feito um pouquinho mais. Uhum. Eu fiquei com aquelas 2 horas do shopping na cabeça. Será que se naquelas 2 horas eu tivesse ficado em casa, eu poderia ter acertado uma questão a mais? Mas é o que a professora Camila falava lá na primeira fase. 40, você passa. Você não precisa dos 80, você precisa de 40. Então, vamos mirar nos 50, porque é certeza que você acerta os 40. E 6 é 10, porque você precisa de 6. Então, é tranquilidade. Boa. E sobre a área civil, né? Você sabia desde sempre que escolher essa área ou você pensou isso depois? Como foi? Na verdade, assim, eu sou fã do direito de família. O direito civil é um ramo muito grande. O direito de família é só uma pequena porção. Então, poderia cair qualquer coisa em civil que não fosse direito de família. Assim como não caiu, né? Mas o que acontece? Poucos dias antes da prova, uma amiga minha, que foi essa advogada que a gente consultou e que me incentivou a voltar para a área do direito, ela é advogada civilista. E ela falou para mim, faz civil que eu te ajudo. E aí eu confiei e falei, vou fazer civil, que ela vai me ajudar. Sim. Só que aconteceu, infelizmente, durante esse percurso entre a inscrição e o começo do estudo, ela teve alguns problemas e teve que viajar para fora do Brasil. E ela não pôde me ajudar. Não pôde ajudar. Então, foi aí na hora que eu resolvi fazer o curso, né? Sim. E ela não me ajudou, porque ela não pôde, mas graças a Deus, deu certo. Porque a minha primeira ideia era fazer direito do trabalho. Quando eu fiz a primeira fase, eu gabaritei direito do trabalho e processo do trabalho, faltou uma questão para eu gabaritar. Nossa. Isso ainda porque eu passei, foi a única questão da primeira fase que eu passei errado no gabarito. A hora que eu fui fazer a bolinha, eu já tinha começado a fazer a bolinha no lugar errado, tava certo a minha resposta, então essa uma eu acabei errando porque eu passei a bolinha no lugar errado. Sim. Mas foi só por isso, senão eu teria gabaritado. E eu me lembro que é outra coisa que eu gostaria de agradecer também, a professora Priscilinha. Porque eu me lembrava da voz dela falando na hora da prova. Eu lia as questões e lembrava dela falando, ô Priscilinha, e se acontecer isso, e se na prova aparecer isso? Então, assim, ela é outra fantástica, super fofa, assim. Foi uma das matérias que eu mais me dei bem na primeira fase. Apesar que eu gabaritei outras matérias. Eu gabaritei ética, eu gabaritei ECA e eu gabaritei direito Que orgulho. do consumidor. Parabéns. E quem foi a pessoa que mais te apoiou nesse período todo? Você já comentou um pouquinho, né? Até mesmo dos professores, do seu marido, mas quem foram as pessoas assim que você consegue recordar e me falar assim que mais te apoiaram nessa fase? Ah, eu acho que teve 2 pessoas, não dá para dividir muito. Teve 2 pessoas. A Mariane, que é essa minha amiga que é advogada civilista. Eu nem teria imaginado fazer a prova da OAB se não fosse pelo incentivo dela. Mas a pessoa que me incentivou 101% é o meu esposo, Cleiton. Ele parecia a professora Heloísa deitado na cama comigo. Ele ficava assim, e aí, já terminou tudo hoje? Então já fez? Deixa eu ver o que você fez. E ele tomava a matéria comigo e ele
E ele cobrava muito, muito. Tinha vezes de eu chorar no chuveiro, de tanto que ele me cobrava. Ele falou assim, não, você tem que passar. Você vai passar, porque eu sei que você é capaz, porque eu sei que você é capaz. Chegava a ser chato às vezes. Porque eu ficava pensando, meu Deus, se eu for lá e não conseguir. No dia que ele ficou internado no hospital, quando ele foi ser internado no hospital, ele falava do hospital, eu fui visitar ele, na hora de visita ele falava assim, ó, hoje você tem simulado, você tem que ir embora pra casa, não fica aqui, você tem simulado. Eu falava, como é que eu vou fazer o simulado com você aqui no hospital? Não sei nem pra onde que você vai ser internado, nem nada. Não, vai pra casa, vai fazer o simulado. E então ele realmente foi assim, não tem nome. Mas eu acho que o grande impulsionamento para qualquer pessoa, além das pessoas que apoiam, além dos professores, além de tudo, é a pessoa acreditar que se Deus colocou uma vontade no coração dela, é porque Deus sabe o que está fazendo e ela consegue. Só que eu sou a favor da teoria dos 50%. Acho que tudo na vida é 50%. 50% é Deus, 50% é você. Sim. E os meus 50% foi contratar a estratégia, foi fazer o investimento, foi assistir às aulas, foi fazer as lições, foi trocar os conhecimentos com os professores, trocar com os colegas. Eu acho que eu fiz o meu 50 e Deus fez o 50 dele, e aí por isso que deu certo. E qual que era o seu método aqui de ensino que você se dava melhor, assim, as videoaulas, PDFs, tinha algum método que você preferia? Eu usei todos. Tá. Mas a videoaula, para mim, responder os questionários, os simulados. Eu fiz todos os simulados que me apareceram na frente, eu fiz todas as provas anteriores que me apareceram na frente e fiz todos os simulados que tinham de exames anteriores também. Tudo que eu consegui de responder questões, eu fiz. Então, para mim, o que funciona mais é ver a videoaula e responder as questões. O PDF eu fiz, mas eu acho ele meio cansativo para mim. Eu acho bem cansativo, mas eu fiz as marcações do PDF, eu cumpri todos os cronogramas. E uma coisa que eu acho muito importante, não sei se todos os alunos fazem, eu fiz e eu acho que é o mais importante, o caderno de erros. O caderno de erros é algo essencial, né? Para quem não sabe o que é o caderno de erros, vou resumir bem rapidamente. Você errou uma questão, você leva ela para o caderno de erros, lê o que é a resposta certa, lê o que você colocou, que você achava que era o certo, e entende por que que está errado. Sim. O caderno de erros é algo assim essencial, não pode faltar. Muito bom. Você é extremamente dedicada, né? Porque até as coisas que você tinha, por exemplo, né, dificuldade com PDF, alguma coisa que acha mais cansativa, ainda assim você persistia, né? Sim, eu fiz todos. Então isso é excelente. Tudo mais por uma questão assim, eu achava que o conhecimento estava bom com a videoaula, com respondendo as questões e com o caderno de erros, estava. Mas eu acreditei, assim como as professoras acreditaram em mim, eu acreditei nelas. Peraí, o PDF é importante? É. Eu acho chato? Acho. Mas se elas disseram que é importante, eu vou fazer, porque em algum momento, alguma coisa vai ficar ali e vai dar certo. Exatamente. Bom, e para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai começar agora nessa área, que ainda está em dúvida, né? Enfim, um conselho mesmo. Você já deu alguns aqui ao longo da entrevista, mas um pouco disso, né? De aproveitar os sinais da vida, os sonhos, né? As coisas que aparecem para a gente. Então, deixa sua mensagem para quem quer entrar agora nessa área também. Bom, a mensagem que eu posso deixar para vocês é: não existe um milagre para passar. Tem que estudar. Ah, mas eu não tenho 10 horas por dia para estudar. Então tá bom, se programa para estudar mais dias. Eu fiz em 45 dias o que eu poderia ter feito em 3 meses. Mas eu tinha na ocasião, porque até eu quebrei o pé, mais tempo para estudar. Façam o que tiver que ser feito com o coração. Acreditem que vocês podem porque podem. Eu fiquei 17 anos longe da faculdade. Fui lá, fiz a primeira fase, na segunda vez eu passei, fiz a segunda fase e passei de primeira. Então, se eu consigo, qualquer pessoa pode conseguir. Tem que dedicar, tem que estudar, tem que acreditar nos professores, porque eles vão acreditar em você. Então, acredite neles, que vai dar certo. É isso. Muito obrigada. Parabéns de novo. Obrigada. E muito obrigada pela presença de todos até aqui. Se vocês querem acompanhar mais entrevistas, é só navegar aqui no nosso canal. Até a próxima.